Boa tarde. É um prazer. Bom, aqui tem um pouquinho o que eu já fiz, o que eu já faço. Já plantei filhos, já escrevi árvores. Não, acho que não é essa a ordem. Já tive filhos, já escrevi livros. Tem mais uma coisa? Plantei árvores, é isso. E então, depois desse tempinho de vida, a gente aprende muita coisa. E uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido e continuo aprendendo é a questão do relacionamento com pessoas, do relacionamento com a sociedade e da ética, da postura ética dentro de um contexto no qual nós estamos inseridos. Eu queria saber onde começa realmente o problema da ética. Ele sempre começa no ser humano e nas falhas que o ser humano, obviamente, tem. Nós temos uma herança, nós somos brasileiros, e o brasileiro é muito orgulhoso da sua herança, da cultura que ele recebe desde quando vem da escola, né? Olha, nós aprendemos que ser um herói sem nenhum caráter é uma coisa bacana, porque nós lemos Macunaíma, virou depois até um filme, e essa é a cultura que nós recebemos, que vem impregnada no DNA brasileiro. E aí, como se não bastasse isso, lá fora, no exterior, quando o Walt Disney quis fazer algo que representasse a cultura brasileira, os brasileiros, ele criou então o Zé Carioca, que é um malandro tipicamente brasileiro, que não gosta de trabalhar, que só quer se aproveitar dos outros e quer namorar a Rosinha, né? Acho que era a Rosinha a namorada dele. Então, essa é a cultura que nós recebemos. E para aperfeiçoar esse processo cultural brasileiro, o que nós ganhamos depois? Veio a lei do Gerson. A lei do Gerson, leve vantagem em tudo. Eu levo vantagem em tudo. Quem se lembra dessa época em que a comunicação de cigarro era permitida na TV? Porque aí então colocava esse tipo de propaganda e os mais velhos aqui foram alimentados com esse tipo de slogan. Eu quero levar vantagem em tudo. Mas hoje a propaganda, felizmente, não tem o cigarro lá, não é? Para evitar o câncer nas pessoas, mas tem outras coisas também. Então nós somos alimentados o tempo todo por uma cultura que impõe coisas em nós, e se nós não tivermos uma postura, um filtro para essas coisas, nós vamos acabar comprando isso como sendo verdade, como sendo a melhor coisa. Então o problema da ética começa aqui, na mente e no coração de cada um, daquilo que ele costuma se alimentar, daquilo que ele alimenta os seus filhos em casa, da maneira como ele prepara para a sociedade os seus filhos. E nós criamos hábitos também. Nós criamos hábitos. A partir dessa cultura, nós ficamos habituados a certas coisas. Eu me lembro, eu não tinha ainda smartphone, eu tinha daquele celular de botãozinho, e o meu filho já estava já tinha um iPhone, e ele já ia trocar o iPhone. Então eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, olha, você me dá o seu iPhone e eu te dou um iPhone último tipo. Na época, que era o mais novo, ele gostou, ele nem discutiu, nem pediu mais barato. Fizemos essa troca, ele me deu o iPhone, eu joguei fora o meu celular velho de botãozinho e dei um iPhone novo para ele. E comecei a usar um smartphone, que para mim era novidade. E um dia eu estava com meu filho, tocou meu smartphone, o iPhone, atendi, terminei de falar, sacudi um pouquinho ele. Ele falou, pai, por que você está sacudindo o iPhone, pai? Não, filho, é para voltar a tela, para acender de novo a tela. Pai, isso não é relógio daqueles antigos que tinha que sacudir para dar corda. Está vendo esses dois pontinhos aqui em cima? São sensores. Quando você põe no ouvido, ele apaga a luz. E quando você tira do ouvido, ele acende a luz sozinho. Espera só um pouquinho. Põe no ouvido, pus no ouvido, tirei do ouvido, fiquei olhando, acendeu a luz. Uau, que negócio moderno. Mas o problema é que eu criei hábito. E demorou tempo para eu parar de sacudir meu iPhone toda vez que eu acabava de falar numa ligação. E esse hábito nós criamos de também fazer coisas que são totalmente antiéticas da cultura que nós recebemos e do hábito do convívio com as pessoas que nós temos, que nem sempre são perfeitamente éticas. Mas de onde vem esse problema? Esse problema vem de uma cultura que, inclusive, faz um jornalista ou uma jornalista, não sei quem escreveu isso, colocar uma notícia como essa: marido leva susto ao encontrar mulher em bordel. O que tem de errado
nessa manchete? Bom, ela é extremamente preconceituosa. Por que o marido que levou susto? Mulher leva susto ao encontrar o marido num bordel. Percebe como acabamos fazendo coisas preconceituosas sem até percebermos? Porque ele está impregnado em nós. Mas tudo começa num problema que já vem da nossa mente. Eu queria saber, por gentileza, tem algum mentiroso presente aqui hoje? Levante a mão, mentiroso. Oh, tem um mentiroso ali. Muito bem. Mais um aqui. Tem mais alguém? Mais um mentiroso ali. Olha só, temos vários mentirosos, até que enfim uma mulher se manifestou. Nós todos mentimos. Todos somos mentirosos. Todo mundo mente. Quem se lembra do House, Dr. House? O Dr. House era fantástico, eu gostava do seriado dele. Porque todos nós mentimos. Sim, nós mentimos. E de onde vem a falta de ética, a falta de postura ética, a falta de uma maneira correta de nos comportarmos? Porque nós somos tão bons mentirosos, mas tão bons mentirosos, que nós mentimos para nós mesmos, e aí nós acreditamos. Nós nos convencemos, ou não é, ou você acha que não é? Alguém aqui já dirigiu acima da velocidade permitida? E o que mentira você contou para si mesmo? Eu estava ultrapassando um caminhão. Pô, mas 1h30 ultrapassando um caminhão. Era uma descida. E a subida também, né? Era uma subida. Então nós mentimos. Alguém aqui já colou na prova quando estudava? E aí, mas você fala assim, não, mas é que todo mundo cola, viu? Você contou a mentira, aceitou a mentira, acreditou na sua mentira e colou. Alguém já estacionou em lugar não permitido? Não, mas é só um pouquinho, é um minutinho só, fila dupla. Para o trânsito inteiro da rua. Não, mas é só para descer, só para eu ir ali pegar uma revista, já volto pro carro. Hoje acho que ninguém mais faz isso, porque se voltar não vai mais achar o carro, né? Então, então é melhor não arriscar, não é? Mas isso aqui é o problema, todo mundo mente, nós somos mentirosos por natureza e repetimos a mentira a ponto de a gente acreditar nela. Toda mentira repetida faz com que a gente acredite nela. Existe um livro muito interessante esse, A Verdade Honesta a respeito da desonestidade. É muito interessante, façam busca, inclusive, no YouTube. Tem palestras desse Dan Ariely, acho que é Ariely que fala, ele é israelita. Tem palestras dele, em inglês, deve ter também legendada, naquele programa, naquele site TED, TED, é um site de palestras muito bom, com assuntos muito interessantes. Procura pelo nome desse rapaz aí. É excelente. Ele especializou-se em mentira. Isso me deixa até desconfiado se eu devo acreditar nas coisas que ele fala. Porque se ele é especialista em mentira, ele é bom, né? Ele é bom. E ele escreveu esse livro, e numa parte do livro diz assim: estamos prontos e dispostos a roubar algo que não faça referência explícita a um valor monetário, isto é, algo que não traga impresso o rosto de um presidente morto. Ou seja, toda vez que você rouba uma coisa que não seja uma moeda ou uma nota, você está roubando também. Também está roubando. Aquela canetinha lá do trabalho que você leva para casa, é roubo. É roubo. Alguém aqui já levou a canetinha do trabalho para casa? Não. É roubo. Alguém aqui já tirou cópia na copiadora da empresa para fazer o trabalho escolar? É roubo. É roubo. É que não tem o dinheiro envolvido. E o problema é que depois, quanto menos papel moeda a sociedade utiliza, menor a precisão da nossa bússola moral. Porque se a gente não usa mais dinheiro... Não roubei, era bitcoins. Era só bitcoins, como é que eu roubei? Não tem, pode procurar, pode revistar, não tem nada, não trouxe nenhum, não está nem fazendo barulho nos meus bolsos.
Nós estamos entrando numa sociedade cada vez mais difícil de se viver de maneira ética, honesta e correta. Quem nunca baixou música pirata pela internet? Quem nunca viu vídeo pirata? Você entra no YouTube, você tem todo o acervo cinematográfico de Hollywood, está no YouTube. Porque até que a companhia de cinema mande tirar, vai ficar lá e vai assistir, todo mundo assistindo. Então nós vivemos agora numa época em que a ilegalidade é uma coisa que se tornou parte da nossa sociedade, do nosso costume. Então ele fala e ele conta alguns casos de testes que ele fez em faculdades nos Estados Unidos. Teve um teste que ele fez que era o seguinte: botava lá um grupo de alunos de uma faculdade, davam um teste com 10 perguntas fáceis, perguntas difíceis, misturadas, para que eles respondessem as perguntas. Era um tipo de uma prova. Só que a hora que eles terminassem de responder as 10, eles próprios recebiam o gabarito com as respostas certas e eles mesmos deveriam marcar as respostas, quantas eles acertaram, e dar nota de 0 a 10 para a prova deles, sem mostrar para os examinadores. Aí, sem que ninguém visse, eles pegariam aquela prova que eles fizeram, corrigiram e deram a nota, iam até uma máquina de triturar papel, enfiavam a folha, saía tudo triturado embaixo, aí eles passavam numa caixinha, tinha dinheiro, notas de $1, e pegavam o número de notas de $1 equivalente à nota que eles tiraram. Acertou 5, pega $5, 10 dólares. Bom, o que os examinadores descobriram? Que todos mentiram. Como é que eles sabiam que todos mentiram? Simples, aquela máquina era falsa. Você enfiava o papel de um lado, ele saía de outro e um outro papel era triturado. Depois eles pegavam as folhas, tinha o nomezinho de todo mundo lá, e eles sabiam então que todo mundo tinha mentido, tinha aumentado a nota ou aumentado o dinheiro que tirou da caixinha, pensando que ninguém ia saber disso. Outra coisa que eles fizeram também, outro teste com outros grupos de alunos, era, antes de fazer um teste como esse, tinha que colocar a mão sobre a Bíblia e jurar que não iam mentir no teste. Até ateu mentiu menos, só pelo fato de pôr a mão em cima de uma Bíblia. Olha que interessante. Por quê? Porque tinha um código moral debaixo da mão dele, e tinha um comprometimento, um compromisso que ele fez naquela hora. Por isso que até ateu acabou mentindo pouco. Depois ele fez um outro teste, que era esse: assinar um termo, antes de fazer a prova, de que ele concordava com o código de ética e o código de conduta da universidade. Todos assinavam, caiu a porcentagem de mentiras. E tem um detalhe: aquela faculdade não tinha código de ética, nem código de conduta. Mas o fato deles se comprometerem a assinar um código que eles nem sabiam que não existiam, também fez cair. Percebe? Quando a pessoa se compromete, as coisas já começam a melhorar. Porque existe um compromisso pessoal de agir de maneira... Também colocaram uma máquina de refrigerante lá na faculdade, perto das outras, mas o que ela fazia? Ela dava o refrigerante e devolvia o dinheiro. Enfiava a nota, caía a latinha, saía a nota de novo. Bom, essa virou best-seller na faculdade, né? Faziam fila para comprar dessa máquina e ninguém comprava das outras. Porque essa era muito melhor, o refrigerante que saía dela, né? Mas ninguém avisava, todo mundo avisava todo mundo. Os alunos, um avisava o outro, mas ninguém avisava a faculdade, a reitoria, a diretoria, de que estava com problema a máquina, estava devolvendo dinheiro. Porque todo mundo mente. Porque todo mundo mente. Eu até li um caso, não está nesse livro, mas aconteceu na Inglaterra, de um brasileiro que ficou num alojamento, e nesse alojamento tinha em cada quarto na Inglaterra tem essas coisas, você compra umas fichas, tipo aquelas fichas de telefone, enfia numa caixinha e vira uma rodinha assim, ela te dá um tempo de aquecimento do quarto. Quando acabou aquele tempo, aquele reloginho mecânico, acabou para o aquecimento. E esse rapaz foi morar no alojamento dele, comprou uma ficha quando ele chegou e nunca mais comprou outra. E o dia que ele foi embora, o
o que organizava o alojamento, lá o responsável, chamou e falou: vem cá, rapaz. Eu sei que você é brasileiro, o brasileiro sempre gosta de dar jeito em tudo. Eu não vou cobrar de você, mas só me ensina o que você conseguiu fazer, porque nós passamos o inverno aqui e você só tinha uma ficha. Como é que você conseguiu passar o inverno só com uma ficha? Ele falou: simples. Eu comprei massa de modelar, então eu fazia forminhas com a ficha, eu imprimia a ficha na massa modelar, enchia de água, punha no frigobar, fazia fichas de gelo. Eu punha a ficha de gelo, a máquina funcionava direitinho, o gelo derretia, ninguém encontrava prova de crime algum, porque a água evaporava. Tanto é que existem casos de assassinato feito com bala de gelo. O matador congela uma bala de gelo com hidrogênio líquido, acho que é isso, né? Ele congela, enfia na arma e atira. Quando a polícia pega, tem o furo da entrada, não tem furo de saída e não tem bala. Aí descobriram que é com gelo. Então, se alguém aqui quiser seguir carreira, essa é uma dica que já pode ter, para ficar difícil, dificultar. E finalmente um outro teste, esse é desse livro também, um outro teste que ele fez era a pessoa assinar o nome no começo da folha e um outro grupo assinar o nome no final da folha do teste. Os que assinavam no começo mentiam menos do que os que assinavam no final. Porque aquele que fazia o teste inteiro já mentia, já fazia tudo, e depois assinava no final, ele não se sentia tão responsável quanto assinando no começo. Então, tudo isso são coisas que mostram como nós somos mentirosos e por isso nós temos que vigiar essa nossa mentira que nós contamos o tempo todo. Nós temos que ser bons juízes de nós mesmos. Em um ambiente ou contexto, o que é ética? Agora, lembre-se sempre que isso é num ambiente ou num contexto. Ética é a avaliação teórica e filosófica do comportamento, valores e condutas. Mas lembre-se, é sempre dentro de um contexto ou de uma cultura. O que é ético no Brasil pode não ser ético na Arábia Saudita e vice-versa. Percebe? Você tem certos costumes, certas coisas culturais que no Ocidente são aceitas e lá no Oriente Médio não, de maneira alguma. Você pode cortar a mão de um assaltante no Oriente Médio e ser uma coisa normal. Você pode castigar sua esposa com chibatadas nas costas se ela sair sem a burca lá no Oriente Médio e ninguém vai falar nada, não tem nem a delegacia da mulher lá para protegê-la. Mas você não pode ter relação sexual com uma mulher solteira. Isso não, de jeito nenhum. Pode dar chibatada, cortar a mão, apedrejar em público, não tem problema nenhum. Mas não vá para a cama com uma mulher solteira. Já na sociedade ocidental, todas aquelas primeiras coisas são passíveis de pena, são crimes aqui. Cortar a mão de alguém, dar chibatada na esposa, apedrejar. Mas a sociedade ocidental aceita certas práticas sexuais que lá não são assim. Então percebe que o que é ético num lugar não é ético no outro, o que é normal num lugar não é normal no outro. Então a ética, dentro de um ambiente e um contexto, é a avaliação teórica e filosófica do comportamento, valores e condutas. Moral, o que é moral? Também dentro de um ambiente e um contexto, padrão de comportamento que é aceito e praticado. Então nós temos uma moral aqui no Brasil e outra na Tailândia, por exemplo. Ok? Então é muito importante entender que essas questões não são gravadas em ferro, em pedra, não, elas são questões que vão variar muito. E se você vai para um outro país, você vai se meter em encrenca se você quiser praticar coisas que aqui são aceitas em um outro país. E agora no Brasil nós estamos recebendo muitos imigrantes, inclusive de países islâmicos, que não vão entender muitos dos nossos costumes. E aí é um desafio para as empresas, para o RH, como conciliar as coisas, como criar um ambiente de amizade, de colaboração com pessoas com backgrounds tão diferentes, tão diversos. Valores, conjuntos de crenças e convicções dominantes e direcionadoras. Às vezes eu vou em empresas e tem lá aquele quadro na entrada, nossos valores, nossos princípios, Na realidade, os valores de uma empresa estão sentados aqui. Esses são os valores. Não adianta pintar um quadro bonito, pode até folhar a ouro o quadro.
Mas se você contratar só criminosos para trabalhar na empresa, na organização, vai ser valores de criminosos. Que tem também valores. Você tem valores, você tem um código ético dentro de uma prisão. Você entra na prisão, você vem com um prontuário lá de 30 assassinatos. Você entra lá, você é herói. Uau, Mário, olha, o cara matou gente pra dedéu. O brother aí matou um monte de gente, cara. Você tá num pedestal. Mas não pratique, não seja preso por pedofilia. Porque daí vão matar você na prisão. Se souberem que você fez mal a uma criança, o código de ética dos bandidos condena você à morte. Percebe como é diferente? Depende do contexto e do ambiente, como as coisas mudam. Código de conduta, conjunto de princípios considerados adequados também no ambiente ou contexto, ok? Até aí tudo bem. Comportamento ético, então, é um comportamento correto no contexto de um código moral predominante. Vocês acham que é ético arrastar a esposa até a sua caverna? Ir lá fora conquistar uma garota e trazê-la pelo cabelo, arrastando? Bom, isso podia ser ético, podia ser uma conduta aceita, moral, um código moral predominante na época das cavernas. Hoje não. Aliás, tem uma história engraçada que eu li outro dia. Diz que uma jornalista americana foi para eu acho que o Afeganistão, antes da guerra, antes da invasão dos Estados Unidos, e ficou horrorizada, voltou horrorizada, porque tinha aquelas mulheres que têm uma burca, né, se vestem da cabeça aos pés, e elas andavam 10 passos atrás do marido nas ruas. Sempre aquela mulher atrás, o marido lá na frente, todo imponente, né, e a mulher lá atrás, 10 passos atrás. Depois da invasão americana no Afeganistão, essa jornalista voltou para lá, e viu uma mudança tremenda nos costumes. A mulher andando 10 passos à frente do homem, do marido. E ela foi até entrevistar o marido e falou assim: meu amigo, que alegria ver isso aqui. Que mudança vocês tiveram aqui na cultura. A mulher agora anda 10 passos na frente. Vocês deram respeito à mulher? Não, dona, respeito nada. É que aqui está tudo minado. Ninguém quer ir na frente. Mas vamos em frente então. Comportamento ético. Alguém aqui brincou de Barbie? No tempo das minhas irmãs, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, mas elas não tiveram Barbie. Não sei se a mais nova chegou a ter Barbie, mas a mais velha eu tenho certeza que não tinha Barbie. Mas eu brincava de boneca com a minha irmã mais velha, até de casinha. Alguém aqui brincou de casinha? Algum dos varões aqui? Claro, né? Claro, todo mundo brincava de casinha. E minha irmã mais velha brincava de boneca. Agora vocês vão perguntar: e você, Mário, você também brincava de boneca? Não! Eu era boneca. A minha irmã me vestia de boneca para brincar comigo. Não espalhem, por favor, não espalhem. Mas quando a Barbie foi lançada nos Estados Unidos, foi uma revolução, porque era uma boneca super moderna, super sensual, com roupas, com mini saia e cabelo bonito e tal. Porém, isso não é aceito em todos os lugares do mundo. Então, quando na Indonésia quiseram botar uma Barbie lá, essa Barbie não ia, porque lá eles têm um gosto diferente, tem maneiras diferentes, então criaram a Bratz. Talvez na Indonésia eles gostem de mulheres com cabelo mais comprido ainda e de pés bem maiores do que a Barbie, né? Pé grande. Então é uma outra boneca que fez sucesso lá na Indonésia. Mas quando foram lançar bonequinhas tipo Barbie nos países muçulmanos do Oriente Médio, como é que foram essas Barbies fazer sucesso lá? Não podia ser aquelas lá, elas foram proibidas, com aquela mini saia, nem pensar. Então, lançaram a Razane, que é uma boneca que faz sucesso nos países árabes, e a Fula, também outra boneca que é bem aceita naqueles países muçulmanos. Então vai mudar muito, depende de todo um contexto. Por exemplo, uma vez eu recebi um alemão em casa. Esse alemão, nós estávamos conversando em inglês com um casal de amigos, esse casal nos convidou para jantar. Eu perguntei: que horas a gente vai no jantar? 7 horas. Tudo bem. Esse alemão junto entendeu tudo que nós falávamos, conversávamos só em inglês, que eu não sei alemão. Chegamos em casa, naquela noite, faltava 5 para 7.
Esse alemão já estava banho tomado, perfumado, penteado, arrumado, andando na sala de um lado para o outro, nervoso, e olhando no relógio. Eu vi aquilo e falei, o que será que deu nesse alemão, né? 7 horas, deu 7 horas, ele veio falar comigo, Mário, 7 horas. E eu falei, tá aí que é 7 horas. O jantar é às 7, o jantar é às 7. Então, mas nós não vamos no jantar? Vamos, claro que nós vamos. Então, mas é 7 horas. Cara, aqui no Brasil, se a dona de casa convidar você para um jantar às 7 horas, você só vai às 7 se você for mal educado. É falta de educação chegar na hora num jantar. Você tem que chegar às 7h15, 7h30 é um bom horário. Porque se você chegar agora, lá às 7 horas, a dona da casa está de bobe ainda. O bacalhau está de molho na água para tirar o sal. Não é muito cedo. Ninguém, quando convidam você... Isso é um costume brasileiro. Na Alemanha, 7 horas é 7 horas, não tem discussão. A mesma coisa as reuniões numa empresa, numa organização. Aqui no Brasil, uma reunião na empresa começa quando todos chegam. Não importa que hora você marca. Começa, espera chegar todo mundo para começar a reunião. E termina quando todos vão embora. Mas na Alemanha começa a hora marcada para começar e termina a hora marcada para terminar. E também a comunicação. Você nunca fala com um alemão, com um americano, com um suíço, nessa distância do rosto dele, de jeito nenhum. Ele quer um braço de distância de você. E se você der um passo para frente, ele dá um passo para trás. Agora, quando você vai à Bolívia, por exemplo, o boliviano é muito mais próximo na conversa. Ele vai falar com você daqui, um palmo no seu nariz. E se você der um passo para trás, ele vai dar um passo para frente. Não tem como escapar. Costumes, maneiras, cultura, tudo isso tem uma influência muito grande no comportamento das pessoas. Você tem o indivíduo no círculo da família, religião e valores que vai influenciar no modo como ele é. Você tem a outra esfera, que é o da organização, com políticas, com o código de conduta, comportamento dos colegas, a cultura organizacional, que vai trazer outra influência, e você tem o ambiente externo, a legislação, as normas da sociedade, clima ético do segmento. Tudo isso, esse pacote todo, é o que nos forma, é que forma a nossa conduta ética. Porque se o código de conduta aqui, aqui dessa organização dissesse que se um paciente não estivesse se sentindo bem, você pode simplesmente desligar o oxigênio dele. Se disser isso, vai enfrentar o problema lá do ambiente externo. Então, estão amarrados. Existem códigos, como foi falado aqui agora, mas esses códigos são amarrados. Não adianta falar assim, não, mas aqui é assim que funciona. Aqui a gente pode fazer. Não, não pode, porque vocês... Ah, mas em casa eu faço assim. Não, na sua casa, mas aqui você não vai fazer. Você cospe no chão em casa, aqui você não pode cuspir no chão. Então, é todo um contexto amplo que nós temos que nos treinar para isso, para sermos pessoas bem aceitas na sociedade e sabermos viver com as pessoas. Dilema ético. Sempre surge um dilema ético. Por exemplo, discriminação, que é contratar ou promover por raça, religião, sexo, etc. Você deixaria de contratar uma pessoa por causa do seu gênero, do seu sexo? Eu deixaria. Se eu estivesse procurando uma mãe de aluguel. Porque se eu contratar um homem, não vai funcionar. Percebe como não é tão simples? O dilema ético é esse. O dilema ético é esse. Dia seguinte daquele caminhão em Nice, na França, onde um muçulmano passou por cima de 60 pessoas, matou 60 pessoas com um caminhão numa avenida. Dia seguinte, você é dono de uma transportadora, colocou anúncio no jornal precisando de motorista. Aparece um sujeito lá, de barba até aqui, com um turbante na cabeça, falando uma língua toda enrolada. Eu pergunto, você contrata esse cara? Você não vai contratar. E o pior, coitado dele, que nem muçulmano ele é silk. Daquela seita hindu que não mata nem mosca, que não é vegetariano, totalmente vegetariano, mas eles apanham nos Estados Unidos porque usam turbante, pensam que eles são também muçulmanos. Então percebe que até o dilema ético é um problema, nós estamos o tempo todo com um problema de dilema ético. Religião é impedimento? Claro que é, para contratar alguém, a não ser que você queira um ministro ateu.
O cara se candidata, não, eu sou ateu. A gente não pode fazer discriminação, né? Tá bom, está contratando. Não pode. Percebe que então isso são dilemas. Não é tão simples assim que a gente põe uma coisa toda num... isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, porque vão surgir dilemas. Outro dilema. Assédio moral, constranger funcionário em troca de favores. Quando é constrangimento? Quando é apenas uma maneira de você elogiar uma jovem funcionária? Percebe? Eu me lembro de ter correspondido na internet com um amigo, que eu fiz amigo pela internet, um homem, que era professor na Austrália e foi preso por assédio moral, por assédio sexual. Ele dava aula numa escola, e aí tinha uma menina em pé, que estava com bustier, né? Como é que chama? Aquela roupa que os ombros ficam de fora. Aí ele passa, ela em pé, conversando com todo mundo, ele passou do lado dela, pegou ela pelo ombro e falou, senta aí. No dia seguinte, veio a polícia, levou ele algemado da escola, porque a mãe dela entrou com uma queixa na polícia, dizendo, o professor me tocou. O professor pôs a mão em mim, passou a mão em mim. E ele foi preso. Ele foi preso, perdeu o emprego na escola, que era estadual a escola, e demorou para ele conseguir recuperar a reputação que ele nunca conseguiu, porque ele saiu, a televisão filmou ele saindo algemado da escola, como sendo uma pessoa que abusava de crianças, das estudantes, percebe? Tanto é que depois desse caso dele, ficou um caso tão emblemático, a legislação australiana mudou, porque até então a lei dizia assim, se você tocar uma pessoa sem o consentimento dessa pessoa, isso é assédio sexual. Não falava nem coitada da dermatologista, do dermatologista, do médico. Como é que ele ia fazer sem pôr a mão no paciente? Se ele pudesse ser processado. Aí mudaram a lei. Então passou a ser tocar nas partes íntimas da pessoa. Percebe? Então, como há dilemas éticos que podem causar confusão. Conflito de interesse, aceitar presentes caros por favorecimento. Eu trabalhei numa empresa, um banco, eu comprava os imóveis para abrir agência, então tinha cantada o dia inteiro. Todo lugar que ia, alguém oferecia, Mário, faz o seguinte, eu vou pôr um preço maior, se você conseguir que o banco compre, você vai ter essa parte aqui para você. Então isso tinha o tempo todo, Isso é um dilema ético também, você vai ficar naquela, e agora, aceito ou não aceito? Porque essas questões vêm às vezes camufladas, às vezes não é dinheiro, às vezes são milhas de viagem. Olha, Mário, eu vou te dar essas milhas aqui, dá para você dar a volta ao mundo. Não é suborno, não estou corrompendo você. Mas você pode viajar 3 vezes em volta ao mundo, ficar em todos os hotéis que você quiser, porque tem um monte de milha, tá? Percebe? Não ganhei, não recebi dinheiro. O que você recebeu daquele cliente lá? Não, só um chaveiro, ele tem um chaveiro aqui, Chaveiro pode, não pode? Pode, desde que não seja de um Porsche, né? Que tenha a chave de um Porsche. Então, todas essas coisas são dilemas éticos com os quais nós temos que, todos os dias, lidar. E hoje entrou um outro elemento nisso, que é confidencialidade. Vocês viram o rolo que está com o Facebook agora, por causa de informações das pessoas divulgadas, usadas, vendidas. O rolo que deu isso, multas altíssimas, e toda organização tem informações privilegiadas. Então, se você tem um grupo de pessoas que trabalham na organização, elas precisam ser treinadas para saber que aquilo que elas manipulam todos os dias, que para ela pode ser até uma coisa banal, é uma coisa seríssima, é informação seríssima. Teve um caso nos Estados Unidos que um médico de uma base militar mandou um e-mail para um outro colega da mesma base para avisar que o paciente tal estava com AIDS, um dos soldados estava com AIDS. Isso no começo da internet ainda. O problema é que quando ele escreveu o endereçamento, ele não percebeu que a palavra, o programa pegou automaticamente a lista de todos os soldados da base. Então todos os soldados da base receberam um e-mail avisando que um determinado soldado, fulano de tal, estava com AIDS. Imagina o problema que isso criou. Então a informação que todos mexem é importantíssima também. Então isso vem. E recursos organizacionais, usar material ou marca da empresa para obter vantagem. Muita gente faz isso. E mente para si mesmo para dizer que não é problema. Porque todo mundo faz, né? Todo mundo pega. Sempre o argumento é, todo mundo faz. Ninguém precisa saber. Você já mentiu isso para você? Outro argumento, se eu não estacionar, outro estaciona.
na vaga do deficiente. Como é que faz então? Então eu posso estacionar, porque eu menti para mim, eu acreditei e vou estacionar. Vai ser bom para todos. Todos quem? Isso é importante. São dilemas éticos. A empresa vai me dar esse suporte. Vai, morre sabendo. Morre acreditando nisso. Não vai dar suporte, não. Na hora H você vai ficar na mão. Por isso tem que se manter dentro daquilo que é o código de conduta. Eu roubo, mas faço. Alguém já falou isso, né? Parece que... Acho que tem alguém que já falou isso. E essa aqui é muito interessante. Olha, essa aqui eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar. Você fala, cara, isso é ilegal. Não é ilegal. É ilegal. Então a maneira como você fala, né, não é ilegal. Parece que ficou mais ilegal, né? Falando ilegal pequenininho, legal. Aí tá tudo bem. Então, esses são argumentos. Como lidar com o dilema, então? Bom, o dilema, reconheça que é um dilema. Não adianta falar assim, não, está lá no código, mas peraí, se esse caso especial, nós vamos ter que lidar com isso, vocês vão ter que lidar com isso também. Eu sei que tem o código de conduta, tem o código de ética, mas vão surgir os dilemas também. Obtenha o máximo de fatos, identifique as opções, teste cada opção. É correta? É legal? É correta? Traz benefícios antes de agir. Precisa testar cada opção. Decida qual opção adotar, verifique a sua escolha. Isso aqui é uma pergunta que todo mundo devia fazer. Ainda mais na era da Lava Jato, né? Como eu me sentiria se a minha família ficasse sabendo? Como eu me sentiria se minha decisão saísse no jornal? Eu sei como eu me sentiria se eu saísse no jornal. Eu sei. Eu já saí. Essa é uma brincadeira que eu fiz com meus netos. Imagine você na página do jornal, algemado. Como você se sentiria? Muita gente que nunca pensou. Às vezes eu penso, eu olho aquela Lava Jato, eu vejo executivos da minha idade, cara que a vida inteira estava aí no alto da pirâmide, viajando para todo mundo, nos melhores capas de revista e tudo. Agora o cara está numa prisão, está comendo marmitex, dormindo no chão. Imagina o que é isso. Alguns deles sem previsão de sair, vão morrer na cadeia. Porque já estão com mais de 60 anos, já estão com, às vezes, 70 anos, 72 anos. E agora? De que valeu toda aquela coisa, toda aquela vida? Simplesmente foi jogada no esgoto no final. Para quê? Deixou o quê? Deixou o quê para trás? Não é? Era de mentirinha, viu, gente? Aquela foto lá. Por favor, não vão... será ético se não for ilegal? Por exemplo, a escravidão. Não era ilegal no Brasil, no Brasil colônia. Mas era ética? Não. Aliás, quem começou a escravidão foram os muçulmanos, no ano 1100, mais ou menos. Aliás, a escravidão por cor de pele. Porque antes disso, qualquer pessoa podia escravizar qualquer pessoa. E a escravidão brasileira foi baseada na cor de pele. Poligamia é ético? Lá na Arábia Saudita e lá é legal, mas aqui não é ético nem ilegal. Não sei se algum dos aqui ficaram decepcionados com isso. Não, realmente não pode. Ler e-mails dos colegas não é ético, mas a empresa hoje pode ler os e-mails de quem usa o sistema da empresa. Percebe? Presentes exageradamente caros também não é ético. Agora, infanticídio, vocês acham que é ético e é legal? No Brasil é legal matar um filho. Em algumas tribos indígenas, eles têm o costume de matar a criança se ela nascer albina ou deficiente mental ou deficiente física. Eles pegam a criança, enterram viva e cobrem de terra. O governo sabe disso, faz vista grossa porque não quer interferir na cultura dos índios, mas lá naquela tribo isso é aceito. Essa foto, essa sequência, inclusive foi de um documentário onde eles fizeram, de mentirinha, o sepultamento de uma criança. É um cineasta estrangeiro que veio fazer, e ele inclusive é enterrado, a criança, mas enterrada com um bolo de chocolate moído, para parecer terra. Na verdade, a criança não correu nenhum perigo, mas para mostrar o absurdo que é no Brasil, que o governo até hoje aceita que isso seja feito nas tribos indígenas, para não mexer na cultura. Falam tanto dos missionários que vão lá querer ensinar a Bíblia para o índio, mas matar o filho pode.
né? Isso não tem problema, deixa passar, faz vista grossa para isso. Então, não é ético nem ilegal, nem legal. Seria ético, se não existirem regras específicas, deixar emprego para outro melhor, é ético você fazer isso? Percebe? Depende. Demorar para realizar uma tarefa é ético. Fazer ligação particular com o telefone da empresa é ético. Fingir doente para tirar folga. Tem uns que... Tem muito em fábrica, né? O cara está com aquele Tersol, não, aquele outro negócio que deixa o olho vermelho. Conjuntivite, vai o outro lá, passa a mão no olho dele, passa no próprio olho, porque dá 7 dias de licença. 7 dias de licença médica, olha que bom. Né? E tem gente que faz isso, acredita? Tem gente que faz isso. Ficar no banheiro tempo demais. Eu trabalhei numa empresa aqui em São Paulo, não vou falar o nome da empresa, nós chegávamos às 8 horas para trabalhar. Todos chegavam às 8 horas. Tinha um engenheiro, que ele vinha no mesmo ônibus fretado, ele chegava junto com todo mundo, com a diferença que ele chegava e entrava correndo no banheiro. Aí ele ficava meia hora no banheiro, aí ele saía se abanando, aí que ele começava a trabalhar. Aí foram perguntar para ele, escuta, você sofre algum problema, você toma algum remédio, por que você chega já correndo para o banheiro e já tem que gastar tempo lá? Ele falou, sabe o que é? Eu sou esperto, é que eu saio de casa já com vontade de fazer o número 2, aquele que faz sentado, né? E eu venho me segurando todo e torcendo para não passar em nenhum buraco, nenhuma lombada. E quando chego aqui eu tenho que correr, senão não dá tempo. Aí eu corro fazendo o banheiro. Mas cara, por que você faz isso? Porque eu fazendo aqui eu ganho essa meia hora. Se eu fizer em casa eu não ganho nada. Você acredita que isso existe? O cara trabalhava na empresa junto comigo. Caiu na Rádio Peão essa história, o chefe mandou chamá-lo, e aí decidiu que ele ia trabalhar em regime de home office, a partir de então. Não precisava nem voltar mais na empresa, ia ficar fazendo em casa aquilo que ele sabia fazer tão bem. Omitir a transgressão de um colega. No Brasil nós temos a cultura do dedodurismo. Quando a gente evita dedurar o colega. Só que isso pode dar muito certo no escritório, numa empresa assim e tal. Mas numa indústria química, você vê um colega mexendo numa máquina que não devia ter mexido, deixando aberto uma torneira que não devia deixar, ele pode matar todo mundo ali dentro. A menos que alguém corra para o chefe. Chefe, ele largou aquela torneira aberta, ele largou a máquina ligada. Tem que ser dedo duro em fábrica, porque senão mata as pessoas. Reputação, então, é o que as pessoas pensam do meu caráter, mas o meu caráter precisa ser construído por crenças e valores. Eu acredito que crenças e valores é o que está embutido em todo esse programa, não só no livreto agora, não só no manual, né? Mas em todo o programa, em toda atividade que vocês estão fazendo, estão embutidas crenças e valores. Isso é importante. É isso que constrói uma empresa respeitável com uma equipe ética, uma equipe respeitável também. E muito cuidado, obviamente, isso aqui é uma disciplina, vamos chamar assim, que vocês deveriam ter sempre, que é a questão do uso das redes sociais por colaboradores da empresa. Isso não existia no passado. Isso não era problema 20 anos atrás, 10 anos atrás não era problema. Hoje é. E hoje é problema grave. Então, talvez essa seja um alerta para incluir isso aqui também. Eu vi que tem dentro do livreto, está previsto isso. Isso é uma coisa muito importante de ter também nisso. E, finalmente, o exemplo. Se não partir de cada um de vocês o exemplo, ninguém vai agir de maneira ética e responsável dentro da organização. Que vergonha! A sua professora me ligou dizendo que você roubou um lápis do colégio porque não disse que precisava de um lápis. Eu teria trazido uma dúzia da empresa onde trabalho. Então, muito cuidado em dar o bom exemplo para que haja harmonia, para que haja uma equipe ética. Muito obrigado a todos, agradeço a presença. Obrigado, gente. Valeu. Você encontra meus livros em formato impresso ou e-book nessas livrarias.